Olá, meus irmãos. Vou dar início ao estudo do livro de Apocalipse, começando por um pequeno pronunciamento a respeito do Apocalipse, que muitas pessoas não entendem. Primeiro, esses títulos que ficam aqui, eles não existem, não são reais, e João nunca colocou isso. E eu vou me ater principalmente capítulo por capítulo. Eu vou fazendo vídeos por capítulos para que não seja saturado a gente ter que escutar um vídeo de 50, 40 minutos, até mesmo uma hora, e até ficar chato e cansativo para quem assiste. Então eu vou ler o capítulo 1 e fazer algumas anotações. Algumas anotações que muitos vão dizer: ah, isso aí é óbvio, está escrito lá, eu já sabia. Será se sabia? Será se era óbvio mesmo o que está escrito aqui? Será que o que eu estou falando você já sabe? É provável que sim, que saiba. Mas será mesmo? Apocalipse do apóstolo João, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu, para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo as enviou e as notificou João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verdade. O tempo está próximo. Mesmo um livro escrito há quase 2.000 anos atrás, ou 2.000 anos atrás, não se sabe ao certo, ele já falava da vinda do tempo, que o tempo estava próximo. É verdade, se nós pararmos para pensar, o que é 2.000 anos perto de 1 milhão? 1 milhão de anos na humanidade. O que são 2.000? É uma coisa muito rápida, não? É muito rápido. E vamos prestar atenção no versículo 3, que ele diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Perceberam uma coisa? Aquele que lê e os que ouvem. Por que aquele que lê é no singular e os que ouvem são no plural? Porque não poderia ser aqueles que leem, porque muitos leem e falam, e outros ouvem, sempre ouvirão. Mas será que aqueles que leem é aquele que lê? Será? Não, um é singular e outro é plural. Quando aqui diz aquele que lê, quer dizer a pessoa que tem um entendimento, que usa a sabedoria de Deus, que conhece, vai ler e vai dizer aos outros que ouvirão e guardarão as coisas que nela estão escritas. Então qualquer um lê, mas aquele que lê são poucos. São poucos. Tu tem ido, eu já fui também a vários templos aí onde o pastor sempre fala uma coisa pra gente e a gente ouve. Talvez a ideia daqui seja aquele que lê como se fosse um pastor, mas não é. Aquele que lê é qualquer um que pegue a escritura e tenha o entendimento e depois fala aos ouvidos dos outros. Então, continuando no versículo 4. João, para as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Há aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados,
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, aqueles que já morreram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos são todos os reinos da terra, todos os povos. Todos os povos. Quando ele diz todas as tribos, é porque há uma terra santa, sim. Jerusalém é a terra santa, a terra prometida. E os outros povos é o resto do mundo. Quando ele diz, vamos esclarecer uma coisa aqui. Os judeus não são os judeus que diz aqui. Aqueles que nasceram na Judéia, Israel, Jerusalém, eles não são. Porque se nós prestarmos atenção, nós veremos que Deus tirou deles aquele galardão e deu aos outros povos, às outras tribos, ou seja, ao resto do mundo que receberam a palavra dele. Então, continuando no 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e até mesmo os que transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que começaremos a falar sobre João, no versículo 9, que ele já fala da visão dele, como que aconteceu. Eu, João, que também vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nós já sabemos, né, por que ele foi preso. Por defender o Messias da época, que ninguém acreditava que era o Messias. E quando ele teve as visões e escreveu, ele sabia que qualquer coisa que falasse a respeito do Messias, ela seria dada como profana. Então, quando ele escreveu este livro, ele escreveu com mistério, enigmas, que nós deveríamos decifrar. Aquele que lê vai decifrar e vai falar aos outros que ouvem. Ele estava preso, então nada de lá podia sair. Então ele escreveu assim. Não como ele viu. Ele escreveu, ele viu tudo. Ele foi lançado ao futuro. Ele foi lançado ao passado, ao presente e ao futuro. Ele viu tudo, mas ele não escreveu como ele viu. Ele escreveu de forma enigmática, para que os entendidos, os escolhidos, saibam ler e passem aos que são enganados e contaminados pela mulher. A mulher que eu falo são os templos religiosos, que não só eu falo, está escrito aqui, está escrito aqui, que são os templos religiosos, a morada de Satanás. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, com um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aqui nós sabemos que ele pede que envie a carta às 7 igrejas, que são os 7 castiçais. Que são os 7 castiçais que ele diz. Ele explica tudinho, normalmente. Um semelhante ao Filho do Homem, e no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que é o Cristo. Ele sai do meio dos 7 castiçais, do meio das 7 igrejas. Ele é a base das 7 igrejas. Semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com vestido comprido, cingido
é claro e lógico que é Jesus andando no meio das 7 igrejas. Agora, o que são as 7 igrejas? O que são? Não é uma igreja que está lá em Efésio, uma que está em Esmirna, uma em Pérgamo, uma em Sardis, Filadélfia, Laodiceia. Não são esses templos, e nem são mesmo. Porque as 7 igrejas que aqui falam das 7 igrejas que são cristãs e vivem, que viveram e ainda estão aqui. Essas são as 7 igrejas. Eu vou explicar carta por carta quem são cada igreja e o tempo, porque se pararmos para nos atermos, nós vivemos na Laodiceia. A nossa igreja é a Laodiceia, não a igreja templo. A igreja, pessoas, homens. O templo somos nós. A igreja somos nós, não aquela igreja física construída por homens. Porque a igreja física construída por homens não é do Pai. Se lermos Davi, eu não vou procurar agora aqui, mas você pode chegar e pesquisar no rei Davi, quando ele pede a construção de um templo para a morada de Deus, que seria, no caso, a Arca da Aliança, o Tabernáculo da Verdade, ou Zion, como alguns chamam, ele implorou, suplicou, chorou, esperneou, parecia uma criança daquelas quando quer uma coisa e pede ao pai, desse jeito. E o que o pai disse a ele? Se pesquisares, verá o que o pai disse a ele, se ele aceitou ou não a ideia. Então nós já temos a ideia dos 7 castiçais e do Filho do Homem que anda entre as 7 castiçais, e pelo tempo cronológico sabemos até a igreja que nós vivemos. A igreja, não templo. Nós, aqui, ó, cada 7 igrejas são templos, não templos, tempos, não templos. Continuando no 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era resplandecente como o sol, quando a sua força resplandece. E tinha a luz do amanhecer, né? A luz do amanhecer. As 7 estrelas, que também ele diz que são as 7 estrelas. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e foi morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, da casa de Hades. Escreve as coisas que tem vistos e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. É claro que aqui ele está dizendo que é o passado, o presente e o futuro. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, aqui nós já sabemos o que são as 7 estrelas, que são o Espírito Divino que vive dentro das pessoas daquela época, que são os 7 castiçais. Um faz o outro. E aqui também no 16, quando ele diz que da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Todos nós sabemos qual é a espada, lógico. Eu já sabia disso. É aqui, ó, a Bíblia. A aguda espada de 2 fios, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas ele tirava da boca. Será se ele era daqueles indianos que puxavam? Não, ele proferia as palavras das Escrituras. Ele sabia das Escrituras. E aquilo que ele falava saía das Escrituras. Sabemos que a visão, esta primeira visão que ele tem, é a de Cristo falando com ele. Que conhece as Escrituras. Que a única coisa que ele for fazer nas sinagogas e no templo foi estudar as Escrituras. Porque ele jamais, na vida dele, ele foi a um templo religioso, uma sinagoga, para orar ao Pai. Ele não precisava disso. Então aqui eu coloco um ponto no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Quem quiser assistir, que assista. Porque aí vem as 7 igrejas, em breve. E nós temos mais 2 capítulos para concluir sobre as 7 igrejas. E eu concluirei em mais 2 vídeos.
Esta é a primeira parte. Obrigado por assistir. Amém.